Campeonato Brasileiro de 87. Flamengo campeão ou Sport campeão? Vou criar polêmica de novo, porém embasado na lei. Bem, gente, para falar sobre um assunto polêmico, mais um no canal, já falei de algumas coisas sobre divisão de base no Brasil, sobre CBF, sobre alguns times, e resolvi falar sobre talvez a maior polêmica da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Estamos falando a respeito do Campeonato Brasileiro do ano de 1987. Flamengo e Internacional chegaram à final pelo módulo verde da Copa União e Sport Recife e Guarani pelo módulo amarelo. Então, quem foi o campeão? O Sport Recife foi do módulo amarelo, o Flamengo do módulo verde. Não houve cruzamento dos dois, módulo verde contra módulo amarelo. Então, só que para a gente definir quem foi esse campeão, e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou colocar a minha opinião e vou colocar o que a lei diz. Pode ser que a minha opinião comungue com a lei. Enfim, vocês vão saber aí, continuem acompanhando o vídeo que vocês vão saber. Para a gente falar sobre a Copa União de 87, a gente tem que voltar alguns anos antes. A gente tem que voltar no início da década de 80, entender como funcionava o futebol naqueles anos. Gente, estou passando a mão aqui porque está um calor danado hoje aqui em Piraí, cidade que eu moro. Então eu estou suando pra caramba. Bem, mas não vou deixar de fazer o vídeo, logicamente, por isso. Então, gente, o futebol no início da década de 80, né, final da década de 70, chegou a ter um campeonato brasileiro com 96 times. Até porque naquela época os critérios para participar de campeonato brasileiro eram alguns por interesses, a CBF convidava alguns clubes por interesse, alguns porque a televisão indicava, outros porque critério de campeonato estadual. Então participava time de todo lugar, o Nacional do Amazonas, enfim, os times do Amapá, participavam times de todo o Brasil entre primeira e segunda divisão. Porém, com a subsequência dos anos, a própria CBF começou a perceber a importância de diminuir o número de clubes participantes para que fizesse um campeonato mais enxuto e mais competitivo, nos moldes parecidos com o que nós temos hoje. Temos 20 clubes. Naquela época, o que se pensou foi fazer um campeonato com 30 clubes, ou 32. Só que quando chegou no ano de 86, tivemos um campeonato tão bagunçado, mas tão bagunçado, que a final de 86 foi disputada em fevereiro de 87. Para quem tem mais de 30 anos, aí como eu, talvez tenha até assistido essa final. Eu, por exemplo, assisti. Guarani contra São Paulo ganhou nos pênaltis. Ganhando, na época, seu segundo título brasileiro. Quando chegou em 87, a CBF se declarou sem dinheiro para poder bancar as viagens dos clubes. E alguns clubes interessados, como Corinthians, queriam que a CBF bancasse as suas viagens. Outros clubes, como a Portuguesa de São Paulo, abriram mão disso. Conclusão. Ficou uma briga, um impasse. A CBF disse que não teria condições, então, nesses moldes, de fazer um campeonato brasileiro. E os clubes se reuniram e formaram o Clube dos 13. Os 13 maiores clubes do Brasil. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Minas Gerais. Aí você vai falar, Carpazano, você está maluco, tem 12 na sua conta. Porém, o Clube dos 13, que era formado pelos 12, convidou mais 3 para entrar. Mas observe que Sport Recife, que havia sido o 5º colocado do campeonato de 86, América do Rio, que havia sido o 4º colocado do campeonato de 86, e o Guarani, que foi o vice-campeão de 86, não foi convidado para participar desse campeonato. Então a CBF, vendo que ela estaria perdendo o poder diante dos clubes, acabou colocando a sua colher no meio. Falou assim, não, vocês se organizaram, mas nós vamos fazer o campeonato. Vamos então fazer um campeonato com 46 clubes? O Clube dos 13 bateu o pé, falou que não.
Vamos fazer então um campeonato com 20, com 30 clubes? O Clube dos 13 bateu o pé e não quis. Então, o que a CBF determinou foram 2 módulos. Aliás, 4 módulos. 2 módulos seriam da primeira divisão, o módulo amarelo e o módulo verde, e 2 módulos da segunda divisão, que seria o módulo branco e o módulo azul. No módulo verde, além dos 12 maiores clubes do Brasil, estariam também os convidados Santa Cruz, Coritiba e Goiás. Vejam que Sport, América e Guarani não foram convidados. Esses formaram o módulo amarelo. Chegaram à final no módulo verde e no módulo amarelo, respectivamente Flamengo e Inter, no módulo verde, e no módulo amarelo, o Sport Recife e Guarani. Algum tempo antes dessa final, Eurico Miranda, advogado do Clube dos 13, então, o Clube dos 13 que na época era presidido por Carlos Miguel Aidar, que era presidente do São Paulo, o Eurico Miranda assinou um contrato dizendo que haveria o cruzamento entre o vencedor dos vencedores, né, os 2 primeiros colocados do módulo verde e os 2 primeiros colocados do módulo amarelo para decidir o campeão nacional. E na época o Clube dos 13 disse que não haveria o cruzamento, que esse cruzamento só poderia haver para decidir os participantes da Libertadores de 88. Então ficou uma briga de impasse. O contrato assinado pela CBF, aliás, na CBF, pelo advogado do Clube dos 13, Eurico Miranda, dava conta que o vencedor do módulo verde iria sim disputar a final contra o vencedor do módulo amarelo, campeão e vice. Não houve. No ano de 88, no início do ano, após a final em 87, no dia 13 de dezembro, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro do módulo verde. E o Sport Recife sagrou-se campeão brasileiro do módulo amarelo, numa decisão muito polêmica, onde teve cobrança de pênaltis, e na cobrança de pênaltis acabou 11-11. E os 2 clubes se proclamaram, Sport Recife e Guarani, vencedores do módulo. Então, para vocês verem o tamanho da balbúrdia e da bagunça que foi esse campeonato de 87. Em 88, Sport Recife e Guarani entraram em campo esperando a participação de Internacional, que jogaria contra o Sport Recife, e do Flamengo, que jogaria contra o Guarani. E os 2 clubes não participaram, orientados pelo Clube dos 13. Não foi porque o Flamengo não quis. Qualquer time que ganhasse não participaria. Os 2 ganharam por WO e fizeram a final de novo, Guarani e Sport Recife, dia 7 de fevereiro. Neste dia, o Sport Recife ganhou 1-0 gol de Marco Antônio, o Sport Recife que tinha no gol o Emerson Leão. Sport Recife e Guarani foram os representantes do Brasil na Libertadores de 88. E agora, chegando aí a pouco mais de 8 minutos, eu vou colocar a minha opinião para o vídeo não ficar muito longe. Vou colocar primeiro a opinião legal. Legalmente, 1987 pertence ao Sport Recife. Sport Recife, legalmente campeão do campeonato de 87. Pura e simplesmente porque ele fazia parte sim da primeira divisão, o módulo amarelo era a primeira divisão, e porque não houve o cruzamento assinado por Eurico Miranda, como deveria haver. Agora, antes que você fique bravo, você que é torcedor do Flamengo, fique bravo comigo, e antes que o torcedor do esporte faça festa, eu vou colocar a minha opinião. Augusto Carpazano, isento, todo mundo sabe, não sou torcedor do Flamengo, não sou torcedor do esporte. Para mim, o campeonato de 87 pertence aos 2. O Sport Recife, porque ganhou dentro de campo, porque disputou dentro de campo, e ao Flamengo também, porque o Flamengo foi sim campeão do módulo verde. E não houve o confronto dos 2. Se não houve, título dividido. Principalmente porque o módulo verde era o principal, não confunda com primeira e segunda divisão.
era o principal do futebol brasileiro, tinha os principais clubes do futebol brasileiro e, fundamentalmente, era o Campeonato Brasileiro da época. O Flamengo ganhou um e o Sport Recife ganhou outro. Como se fosse hoje o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro unificados. Os dois ganharam. Então, para mim, 87 pertence a Flamengo e Sport Recife. Gostou do vídeo? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, peça seus vídeos. Discordou de alguma coisa que eu falei, eu deixei alguma coisa passar direto aqui? Até porque, gente, não sou jurista, não sou advogado, trabalho com logística e com comunicação de futebol. Então, não é minha parte jurídica. Apenas disse o que eu vi nas minhas pesquisas. Vou deixar alguns vídeos dos jornalistas Juca Kfouri e também do jornalista Paulo Vinícius Coelho falando a respeito do assunto. Eles que comungam parcialmente com a minha opinião. Para eles, 87 é do Flamengo e do Sport Recife, mas eles não atestam a legalidade do título do Sport Recife. Para mim, sim, porque legalmente o Sport Recife é o campeão, foi reconhecido pela FIFA, inclusive, disputou a Libertadores de 87 como primeiro representante brasileiro, e para mim, moralmente, os dois são campeões brasileiros, Flamengo e Sport. Ok? Um abraço a todos então, peço seus vídeos e até a próxima!